Esportes. São 17 horas e 33 minutos em Campinas. E nós estamos em contato neste momento com Rômulo Amaro, presidente do Guarani. Participou ontem na reunião da CBF com representantes de clubes da Libra e também da Liga Forte União. Rômulo Amaro, um abraço para você, boa tarde. Prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Rômulo? Boa tarde, Batista. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer falar com vocês aí da Rádio Bandeirantes. Um abraço a todos que estão presentes hoje e a você também e a toda a nação bugrina. O que foi conversado nessa reunião ontem na CBF? Ontem foi uma reunião para analisar e dar um pontapé inicial em função das duas ligas que hoje existem no Brasil. A Liga Forte e a Libra, né? A Liga Forte União, que fazem parte de alguns times, e juntamente com a Libra. A proposta é de unificação. Então a gente teve lá, junto da presença do presidente Edinaldo, na CBF, para formalizar isso. As duas instituições já vêm conversando há algum tempo e chegaram à conclusão de que é inevitável uma unificação. Isso é um passo muito importante para o futebol brasileiro e eu acho que a CBF está disposta a contribuir nessa função e dentro da possibilidade ajudar para que se concretize. E foi falado de alguns pontos importantes, né, lá dentro, que foi um dos pontos que foi tocado, principalmente pela presidente Leila do Palmeiras, foi em relação ao fair play financeiro, que é uma coisa que precisava ser instituída dentro da CBF. Hoje existe um órgão dentro da CBF, que é a CNC, que é a Comissão Nacional de Clubes, e que foi criada para poder tocar esses pontos. Porém, ela está sem expressão. Então, uma das solicitações é que a CNC seja mais atuante, mais rígida, para poder tocar alguns pontos importantes para que seja melhorado o futebol brasileiro, né? Ô Rômulo, o Guarani tinha recebido 3 milhões pela assinatura do contrato, né, para pertencer à Liga. Quanto é que o Guarani vai receber? Qual é o valor? Foi conversado a respeito de valores nessa reunião? Não, Batista, não foi falado de valores. Nessa reunião, a intenção é que seja feita uma composição financeira entre as duas ligas. Porque tanto os times da Libra, que o Guarani pertence, quanto os times da Liga Forte, União, já receberam um aporte financeiro. Porém, tem duas composições distintas, né? Uma tem uma composição que fala sobre os valores futuros de transmissão dos próximos 50 anos, e a Libra tem um outro posicionamento. Então, esses dois fatores têm que ser colocados em mesa e ver como é que são feitas essas composições financeiras para ser repactuado novamente para os clubes, mas não agora, isso para 2027 ou 2026 ainda. Até que isso não ocorra, continua a mesma proposta, né? Colocar aqui na roda o nosso comentarista Carlos Henrique. Vamos lá, CH, sua pergunta. Estamos conversando com Rômulo Amaro, presidente do Guarani. Rômulo, boa tarde. A primeira pergunta é em cima disso realmente que você está falando, sobre a reunião que você participou na CBF ontem. Pelo que você ouve, ou se vocês debateram isso, está próximo de acontecer o Campeonato Brasileiro sendo organizado pelos clubes e não pela CBF, Rômulo? Boa tarde, Carlos Henrique. Prazer falar com você. Sim, foi colocado esse ponto, inclusive está tendo hoje, acredito que, não sei se já acabou não, mas agora na parte da tarde está tendo o Conselho Técnico da CBF. E um dos principais pontos que foram levantados, inclusive na reunião de ontem, foi que o Campeonato Brasileiro de 2026 já possa ser conduzido pelos clubes. Então esse é um ponto que vai ser colocado lá hoje e com alguns critérios.
Então, por exemplo, o fair play financeiro foi colocado como critério, a avaliação dos campos como um todo, esse tema que ficou recente aí na mídia em relação aos campos de grama sintética, que alguns jogadores reclamaram, porém outros clubes já gostam e que está dentro de uma tendência, até mesmo mundial, a parte da CNC ser mais atuante, essa parte dos direitos de transmissão, principalmente da Série C, que foi um ponto que eu toquei bastante lá com o presidente Edinaldo também, e a gente vai conduzir junto com o presidente Reinaldo da federação, para que consigamos também ter um pouco mais de autonomia nesses pontos. Mas é um tema muito latente, viu, CH? Que legal, você está trazendo uma ótima notícia, porque eu não vejo outro caminho para o futebol brasileiro crescer, né? Tem que tirar da mão da CBF, eu tenho certeza que os clubes têm mais competência para tal organização. A outra pergunta diz respeito ao que aconteceu com o menino sub-20, Luigi, na Libertadores, no Paraguai, aquela patifaria que fizeram com o menino, que foi vítima do racismo. A presidente Leila, um dia depois, veio a público, criticou essa punição, entre aspas, que a Conmebol acabou... A Conmebol acabou aplicando uma multa ridícula em cima do time paraguaio, e me parece que vai ficar elas por elas, e a presidente veio a público convocar os clubes para que deixem da filiação da Conmebol para se filiar à CONCACAF. Isso foi discutido na reunião também, Rômulo? Foi discutido também. Bom ponto que você tocou, CH. Esse foi um ponto que teve uma relevância muito grande, porque vários clubes já passaram por esse processo, né? Por esse problema que até hoje, nós estamos no século XX, e isso ainda acontece no mundo. É incrível, né, cara? As pessoas discriminar em função de cor da pele. Isso acontece muito nos países sul-americanos, né? Quando, principalmente na Copa América, na Copa Libertadores da América, e tanto a presidente Leila, quanto o presidente BAP, quanto o presidente Júlio Casares também, que ambos já sofreram todos esses problemas, já passaram por isso, e foi uma coisa que foi muito redundante lá, todos concordaram, e é uma pauta também de hoje, do Conselho Técnico, esse processo de que essa multa, cara, não existe, né? Eles cobram $100 mil para um atraso de 2 minutos que o Fluminense teve lá para entrar dentro de campo na Libertadores, e eles cobram $50 mil para uma multa contra o racismo, e que essa multa é paga para a própria Conmebol. Então, quer dizer, a instituição que é responsável pelo processo de organização, ela multa e ela mesma recebe a multa. Então, assim, não faz o mínimo sentido. Então, os clubes, na postura que chegou ontem na decisão, que é como sugestão, que os clubes sejam punidos, mas muito com penas bem altas, significativas, tipo exclusão da competição, perda de pontos, ou valores exorbitantes, mas para os clubes, não para a instituição que está organizando o processo. Então, esse foi um tema muito debatido e que ele vai subir. Existe sim essa possibilidade foi colocado lá ontem também como opção a CONCACAF, e está sendo discutido isso sim, CH. Bom, esgotado esse tema, né, da reunião ontem na CBF, eu sei que você estava aí numa reunião importante e destinou um tempo aqui para atender a nossa reportagem. Sim. Se você tiver disponibilidade, gostaria de fazer aqui mais algumas perguntas fora do tema, tudo bem? Tudo bem, Batista. Só peço que seja breve, que o pessoal está me esperando aqui, mas vamos lá. Sim, vai ser breve, eu sei dessa reunião. Aliás, agradeço a sua deferência, né, em ter saído da reunião para nos atender. Sobre a assembleia que vai acontecer hoje à noite no Estádio Brinco de Ouro, Assembleia Geral de Sócios, para discutir a questão de aparelhar o clube caso futuramente tenha aí uma proposta de SAF. Qual que é a sua expectativa com relação àquilo que vai ser discutido hoje?
Batista, esse tema ele foi colocado para o Conselho Deliberativo na última reunião que a gente teve e foi muito bem conduzido pelo Marcelo Dias, que também vai conduzir a reunião de hoje, e a intenção é que seja da mesma forma. Como foi feito no Conselho Deliberativo, a gente quer que aconteça um debate. O Conselho debateu, não foi uma imposição, não foi uma definição traga pela diretoria, pelo presidente, pelo Guarani. Foi uma proposta de que a gente imagina que o futebol brasileiro hoje necessita de uma profissionalização, e a gente tem hoje vários cases, tanto alguns positivos e outros negativos, por isso que a gente não quer cair nesse erro, então tem que ser um negócio muito bem elaborado. Então o Conselho avaliou, foi feita uma primeira proposta, foi debatida, depois nós fomos para uma segunda questão, uma segunda reunião, entendemos esse debate, depois nós fomos para uma decisão do Conselho Deliberativo. Então a ideia é que hoje seja da mesma forma, seja colocado para os sócios, bem transparente todos os pontos que foram definidos pelo Conselho Deliberativo, para que eles debatam, para que eles analisem e para chegar na melhor solução possível. A gente quer um estatuto pronto para que possamos receber proposta de SAF, que sejam realmente interessantes e importantes para o clube, e que venha para resolver a situação. Não seja cabine de emprego, que não seja intenções financeiras pessoais para ambas as partes, que seja uma coisa que tenha propósito para o futebol do Guarani Futebol Clube, para projetos para a categoria de base, projetos para o futebol profissional, projetos para uma academia de primeiro mundo, para uma fisiologia de primeiro mundo, para um centro de treinamento com 4 campos, com alojamento bem feito, uma arena bem montada, pagamento das dívidas, projeção para os sócios, para clube. Então tem que ser um pacote que seja muito interessante para o Guarani, para mudar a história do Guarani de uma vez por todas. Por isso a gente quer que seja bem elaborada essa proposta, para que os sócios façam e tomem a melhor decisão possível para o Guarani Futebol Clube. Sobre a parte financeira, como está o clube hoje? A gente sabe que teve queda de receita. Tem salário atrasado, direito de imagem de atletas. Como que está financeiramente o Guarani? Hoje nós estamos com tudo em ordem, Batista. Nós não temos nenhum real atrasado de nada. A gente passou, sim, por um processo difícil no final de 2024. Tivemos bastante deficiência, mas a gente conseguiu, na unha aqui, segurar e manter as contas em ordem em outubro, novembro e dezembro. Foi um desafio muito grande, porque a receita já estava comprometida no ano de 2024. 2025 nós começamos com uma queda de patrocínios, e a queda maior vai vir agora, né, com a diferença muito gritante das cotas, que na Série B era um valor e agora para a Série C é um valor que é quase 80%. Mas a gente está buscando alternativas com novos patrocinadores. Acho que em breve a gente consegue anunciar uma parceria que vai nos ajudar bastante nos próximos dias, aí eu espero, para a gente poder montar com mais clareza, com mais firmeza e passar a Série C, que é o nosso principal objetivo, que é retornar para a Série B, e nós vamos conseguir. Que tipo de parceria que é essa? Parceria de patrocínio mesmo, né? Tá. Estou buscando e a gente está negociando, e eu acho que o departamento de marketing vai conseguir realizar esse fechamento, que vai nos ajudar bastante. E o Guarani, com essa parceria, conseguirá contratar? O torcedor está preocupado com a disputa da Série C. O Guarani não pode entrar num campeonato para permanecer, né? Não é o lugar do Guarani na Série C. Vai conseguir contratar aí alguns jogadores mais cascudos? Batista, a gente está no mercado trabalhando. O Pastana, o nosso executivo de futebol, está discutindo diretamente comigo, na verdade, alguns nomes, e a gente ainda não tem nada definido, nada fechado. Mas eu posso dar certeza para o torcedor do Guarani que a gente vai fazer uma Série C digna e com o objetivo principal, que é retornar para a Série B.
O Campeonato Paulista a gente teve um desempenho, não vou falar que foi bom, mas foi razoável, porque a gente não conseguiu a classificação, mas o time mostrou que é competitivo, o técnico Maurício mostrou que tem qualidade no trabalho, é um profissional intenso, a gente mantém a espinha dorsal e vai trazer peças pontuais para que a gente consiga o principal objetivo. Nós vamos conseguir, cara. Estão bem focados esse ano aqui nesse objetivo de voltar para a Série B. Ô Rômulo, você está chegando agora, né? Recente dirigente que está à frente do Guarani. Qual é o seu ramo de atividade? Você faz o que da vida, Rômulo? Eu trabalho no varejo, Batista. Trabalhei nas principais redes de varejo do Brasil durante muito tempo e hoje eu tenho uma empresa. Eu sou empresário, trabalho no ramo de eletrodomésticos. É uma situação bem diferente, né? Como dirigente, eu já estava no clube como vice-presidente comercial, porém a responsabilidade ela mais que dobrou, mais que triplicou, né? Então, mas tá sendo um desafio interessante, apesar de ter bastante dúvidas aí e críticas, e a gente está aqui aberto para recebê-las e da melhor forma possível, fazer até com que a gente cresça com isso e aprenda, mas nós vamos conseguir vencer essa batalha, se Deus quiser. Então tá bom, Rômulo, muito obrigado pela sua atenção e obrigado por ter deixado aí a reunião. Um abraço, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Batista, estou à disposição para uma nova entrevista com mais tempo, com mais detalhes, e fique à vontade aqui, conte com o Guarani Futebol Clube. Um abraço a toda a família bugrina e eu peço que a torcida acredite, que nos apoie, que a gente pode ter certeza que a gente está trabalhando muito para fazer o melhor para o Guarani, para trazer ele de volta para a Série B. Muito obrigado, tá aí, portanto, o presidente Rômulo Amaro do Guarani. E a NCH